Olá, meu nome é Manoel, do curso de Pedagogia da Unip, Universidade Paulista. Eu vim aqui, a partir desse vídeo, mostrar a vocês um pouco do nosso projeto, que o tema é Descomplicando a Matemática. Como o nome já diz, nós pretendemos com este projeto descomplicar a matemática. Como seria isso? Com atividades mais dinâmicas, para que a criança possa interagir conosco, com o professor, e aprenda a matemática de uma maneira mais leve, mais dinâmica, que aprenda até a gostar da matemática. O nosso projeto, a gente se inspirou para esse projeto a partir de alguns vídeos, de uma professora de matemática. O nome dela é Magali Santos de Mello, e ela mostrou que no vídeo a matemática pode ser passada de uma maneira mais leve, mais tranquila para a criança. E a gente quer que esse projeto abranja principalmente as crianças das séries iniciais, porque assim já vai trabalhando na criança que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças que muitos falam. Eu, por experiência própria, eu não tive um ensino de matemática da maneira que eu aprendesse, De todos os professores que eu tive, só foram 2 que eu consegui aprender alguma coisa de matemática. Por quê? Porque eles tinham umas dinâmicas diferentes de passar o conhecimento, de mediar o conhecimento para mim, para o pessoal que estudava comigo na época. Porque um deles, ele era dinâmico, era alegre, ele fazia a gente rir, ele chamava a atenção da gente para matemática. E a outra pessoa, a professora, ela fazia muita dinâmica de música, tipo paródiazinhas com as, como é que diz, as fórmulas e tudo mais. E isso eu sei que eu aprendi muito melhor do que outros professores que eu tive. Agora eu vou mostrar para vocês um dos vídeos que nos inspirou a esse projeto. Oi, gente, vamos para um mais brincando e aprendendo. E dessa vez a nossa brincadeira vai ser com multiplicação. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre como acontece o aprendizado dessa multiplicação. Como é que acontece o aprendizado da tabuada? Será que a tabuada ela tem que realmente ser memorizada? Ela precisa ser memorizada, na verdade. Só que para ter uma memorização é necessário que a criança entenda o que ela está fazendo. É necessário que ela tenha esse entendimento. Então, tendo o entendimento e fazendo brincadeira, repetições de brincadeira, ela vai totalmente memorizar a tabuada sem nenhum trauma. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi o seguinte: vamos procurar coisas que a gente tem em casa. Massinha de modelar e aquelas pecinhas de Lego. Então, eu coloquei em um papel algumas multiplicações. A Isadora vai sortear essa multiplicação e vai fazer uma representação aqui na massinha, porque ela vai ter realmente um sentido para ela. Se eu digo que é 3 vezes 4, o número 4 será repetido, será representado por essa quantidade aqui, que é 4 pinos nessa peça de Lego. E se eu estou falando que é 3 vezes o 4, a repetição dela 3 vezes na massinha, ela vai ter um sentido agora. Ela começa a ter realmente um sentido, um significado para a criança. Então, a Isadora vai sortear qualquer um. Ah, essa aqui não vale mais, você já viu. Escolhe. Qual é essa? Ah, tão fácil. 2 vezes 4. 2 vezes 4, Isa. Pronto, já pegou a pecinha. E agora, 2 vezes o 4. Representação do número 4. Quanto dá, Isa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 vezes 4? 8. Essa é bem facinho, né, gente? Mas assim, observa que a partir de agora a criança tem algo concreto para fazer uma relação daquilo que antes era só imaginado, era só algo realmente abstrato.
Então, quanto mais você conseguir fazer analogias, ou quanto mais você conseguir colocar significado, é muito melhor para a criança poder aprender, tá? Então, outra coisa, você pode utilizar, gente, também com soma. Por exemplo, eu quero fazer uma soma de 8 mais 4. Então, a criança também consegue representar isso. Ela consegue colocar lá na massinha, contar quantos pinos tem e assim ela tem uma representação, tá? Obrigada e até a próxima. Como vocês puderam observar no vídeo anterior, a professora Magali nos mostra que é sim possível que mediamos o conhecimento da matemática para a criança de forma mais leve, né, mais descontraída, mais divertida, utilizando os seus próprios materiais e também materiais da escola, enfim. E a criança acaba tendo curiosidade, né? Não vai ter mais aquele medo. Ai, que difícil. Lógico que vai ter sim a teórica, dado o assunto, mas as aulas seriam, no nosso projeto, mais dinâmicas, com as crianças interagindo, né? Aí é que entra as outras bases que nós pegamos para esse projeto, que foi o socio-interacionista e o construtivista, né? O construtivista, segundo Piaget, né, ele fala que existe, né, estágios de aprendizado, que a criança, ao longo, né, do tempo na escola, com a convivência com os outros amigos, ele vai construindo o conhecimento e aprendendo cada vez mais. E o socio-interacionista casa muito bem por conta dessa interação que eles têm um com o outro, um aprende com o outro, né? Não só eles, os alunos, mas nós professores também aprendemos muito, né? Isso é o socio-interacionista, né? Então, é isso. Nós nos embasamos nessas duas teorias, né? De Levi-Vygotsky e de Piaget. O nosso projeto foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa seria a sondagem. O que seria a sondagem? A sondagem seria algumas perguntas que nós, professores, poderíamos fazer lá em sala de aula com a criança. Como o projeto, né, foca em crianças dos anos iniciais, lógico que eles não têm tanto conhecimento ainda da matemática. Mas como podemos saber, matemática não só são as 4 operações, mas também as formas geométricas, que a criança já vai aprendendo desde cedo, e outras coisas. Então, faríamos perguntas mais dinâmicas, como eu já falei, faríamos atividades de pintura, xerocadas em sala de aula, nessa primeira etapa. E a segunda etapa seria o quê? Seria a confecção dos materiais que seria utilizado nessas dinâmicas, nessas aulas diferentes. Como poderíamos confeccionar, como no vídeo que eu irei mostrar daqui a pouco, o palito, né? Palito de churrasco, para confeccionar e pintar, para fazer alguma outra coisa. Tipo assim, né? Confeccionar a caixa, uma caixinha, um pote de sorvete, para fazer as dinâmicas, para a criança interagir, né? Porque o nosso intuito é a criança interagir desde o início, desde a sondagem até a última etapa. Então, a criança, junto com a ajuda do professor, nessa segunda etapa, confeccionaria alguns materiais. E também utilizaria, né? Vai utilizar na outra etapa os materiais que também já tem, estojos, lápis de cor, entendeu? Lápis de escrever, brinquedos. Mas enfim, agora eu vou mostrar a vocês um vídeo, né? Um vídeo mostrando um pouco da prática, como seria esta segunda etapa. Bora. Ô tia, a primeira é qual? Primeiro a gente vai botar a farinha de trigo. Bota aí as duas, a farinha de trigo. Tudo, tia. Pode ser. Bote tudo. Pronto. Agora é qual, tia? Agora o sal. Tudo? Sim. Deixa eu botar O óleo. o óleo. E a água vai botando uns pouquinhos. Agora mexe. Coloca a mão dentro.
Tem que misturar todos os ingredientes. Sei, Sofia. Vai devagar. Vai precisar mais de água. Sim, vamos lá, mexendo. Cadê a água? Então, meu Deus. Não mexe. Um dedo, Sofia. Tô mexendo com a mão, não. Agora, peraí, deixa eu ajudar pra fazer, dar o ponto da massa. Não, tá bom, Sofia. Ô, tia, só mais um pouquinho. Aqui, ó. Tá bom. Pra dar a cor. Eita, a tinta com líquida mesmo. Chupa aqui isso aqui. Ô, tia, por que não estica? Agora, com a massa pronta, vamos para a parte da dinâmica em formas geométricas, tá certo? Tá. Agora vamos confeccionar o próximo material da próxima dinâmica, com a aluna Gabriela, de 6 anos. Vamos lá, Gabi. A gente vai pintar os palitinhos, com o dedinho mesmo, viu? Vamos lá. Você pega o palitinho, passa e pinta. Agora, com os palitinhos pintados, que a Gabriele pintou, os 10 palitinhos, vamos deixar aqui no lugarzinho reservado para esperar secar, para depois a gente continuar a nossa dinâmica, tá certo, Gabi? Após a segunda etapa, depois que confeccionamos o que vamos usar durante essas aulas dinâmicas, vem a terceira etapa, que seria a prática, né? Já com todos os materiais separados, né? Os que confeccionamos, os que as crianças trouxeram de casa, que brinquedos, como eu já citei, brinquedos, o próprio estojo, os próprios lápis, vamos para a prática. Então, nós fizemos um vídeo, né? No caso, 2 vídeos, mostrando a prática, né? Como seria mais ou menos a prática em si. Com a massinha já pronta e com os palitos já cortadinhos para facilitar, vamos tentar fazer um cubo. Sim. Esse cubo aqui, entendeu? Bora tentar? Bora. Começar. Vamos fazer a base. Tá. Entendeu? Agora fazer as bolinhas. Agora vai ser aqui, né, tia? Isso. Ajeita as bolinhas, né? Pra não ficar parecendo outra coisa. Agora que já tá terminado. Muito bem, Sofia. Agora para a terceira etapa, né? Que a segunda etapa que ela fez, que foi colorindo, né? Os pedaços, né? Dos palitos, para poder nós fazermos essa dinâmica, né? Então, é o seguinte, essa dinâmica consiste em trabalhar o raciocínio, né? O cálculo mental. Então, ela vai contar quantos temos aqui e após eu vou retirar, né, uma quantidade sem ela ver, para ela fazer o cálculo mental. Então, vamos lá. Conte aqui pra gente, Gabi, quantos tem? 1, 2, 3, 10. 10? Sim. Agora fecha os olhos, tapa os olhos, tampa o mês.
Vá, tampe. Também. Então, eu vou esconder no próprio estojinho dela, né? Que é pra utilizar o que ele já tem, né? Então, escondi. Pode abrir o olho. Agora, sem utilizar as mãos, só o cálculo mental. Quantos tem aí? 5. Antes tinha quantos? Tinha 10. Sim, eu tirei quantos? Sim. 5? Sim. Tirei 5. Exatamente. E também pode fazer o seguinte, não só tirar, né? No caso, né? Tirar, subtrair, né? Pode somar. Tipo, eu poderia ter outros lápis aqui e colocar, porque ela tem 6 anos e ela já sabe contar mais de 10. Então, eu poderia muito bem tirar mais 5 palitos daqui, colocar e pedir que ela dissesse quantos tinham. E é isso. Após a terceira etapa, que foi a prática em si, como nós demos 2 exemplos, né, nos vídeos anteriores, de níveis diferentes, né, da criança menor, né, de 6 anos e uma criança maior de 9 anos, para vocês verem que sim, pode sim ser passada, né, de uma maneira, de maneiras diferentes, né, dinâmicas diferentes, de complexidades diferentes, mas que ambas adquiriram algum aprendizado e também a curiosidade em aprender mais, né, de uma forma diferente. Então, a última etapa seria uma sondagem final, que seria para saber se as crianças gostaram do método, né, que foi utilizado, se elas preferem o método antigo, né, que elas já vêm tendo nas escolas, né, nas escolas que elas estudam, ou elas preferiam, né, continuar com desse jeito, se elas gostaram mais e etc. Então, eu fiz, após esta atividade, uma sondagem final, né, resumida, para vocês verem, né, a opinião, né, da criança, como seria, mais ou menos. Então, acompanhe o próximo vídeo. Sofia. Quantos anos você tem? 9. O que você achou da dinâmica? Bem diferente. Em relação à escola que você estudou até hoje, as escolas? Na escola, você aprende com os números. E a diferença é que a gente aprendeu brincando. Sim. Você gostou mais desse método ou como é na escola? Desse método. Que ano você está na escola? 4. Agora irei mostrar a vocês uma pequena entrevista que eu fiz com uma moça, né, uma adolescente de 17 anos, que está estudando o terceiro ano médio, para vocês verem como a matemática é enxergada, né, por muitos, pela maioria, na verdade. Então, vamos lá ver o vídeo comigo. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Vitória Beatriz, Você tem que idade? 17 anos, Você faz que série do ensino médio? terceiro ano, Onde você estuda? na escola Arthur Ramos. Você já estudou em escola particular? Sim, na Ivonete. Você gosta de matemática? Não, Por que você não gosta? porque eu não consigo aprender. Por que você não consegue aprender? Porque a metodologia da escola é muito difícil. Da escola ou do professor? Tanto faz, a mesma coisa. Meu Deus. que vai dar a escola, a metodologia, então enfim. O que você gostaria que mudasse em relação às aulas, as metodologias de matemática? Tudo, porque as aulas são muito monótonas, poderiam ser mais divertidas. Sim. Obrigada pela colaboração. Por nada. Eu fiz essa pequena entrevista com a Vitória para mostrar como a matemática é vista, né? Infelizmente, não porque a matemática é ruim, pelo contrário, mas por conta de metodologias que foram aplicadas, que não foi aplicada de uma maneira para o aluno aprender
para o aluno gostar da matemática, né? Foi uma maneira robótica, uma maneira automática, nada dinâmico, né? E a criança sente isso, porque acaba não gostando da matemática. Aí no futuro, esse projeto pretende que no futuro a criança, né, o aluno, não tenha esse pensamento negativo sobre matemática, pelo contrário, que acabe gostando e se interessando mais pela matemática, né? E também o intuito do projeto é que a criança aprenda a exercitar mais o raciocínio lógico, né? E até interagir, né? Não ter medo de responder alguma pergunta feita pela professora em sala. A criança vai adquirir mais autonomia, né? E menos medo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.